parte 7. Então, pessoal, agora a gente vai para partes estruturais, tá bom? Então, da nossa estrutura clínica, que também acho que é uma área que, dependendo de como a pessoa assistiu a aula de estruturas clínicas, pode haver confusão, que é sobre o perverso, né, o psicótico e o neurótico, ok? Primeiro ponto, gente. Retira da tua vida o pensamento do senso comum sobre neurótico. Ah, você está ficando neurótico. Como se fosse algo negativo ser neurótico. Bom, para o Freud, para nós, ser neurótico é normal. Vamos lá? Ser neurótico é normal. Então aceite a sua neurose com simpatia. Lógico que volta naquele processo que a gente sempre fala sobre transtornar a vida. Não pode transtornar. Mas a neurose é algo normal, tá bom? Então a gente vai ter, no neurótico, aquele movimento comum de ansiedade. Por quê? Porque ele precisa ser amado, ele precisa ser querido, ele precisa ser aceito. Esse movimento é o movimento do neurótico. Então ele vai sofrer nas relações, ele vai sofrer por não atingir determinados objetivos, ele vai sofrer por não ser alto, não ser baixo, não ser gordo, não ser magro, ser cabeludo, ser careca, ser loiro, ser moreno, ter olhos castanhos, olhos pretos, olhos verdes, olhos azuis. Ele vai sofrer com algumas dessas coisas porque ele sempre vai simbolizar que algo destes poderia mudar a vida dele, poderia torná-la melhor, poderia deixá-lo mais feliz e assim vai. Então esse é o neurótico. O psicótico é alguém que muda a realidade conforme o seu pensamento. Ou seja, eu penso algo e eu vou tornar esse pensamento algo real, como se fosse tangível, apesar de não ser. Exemplo, tá? Então você vai ter, por exemplo, um esquizofrênico, ele é psicótico. Por que ele é psicótico? Porque ele cria algo na mente dele, e um filme que eu acho que você tem que assistir para entender a esquizofrenia, que é Uma Mente Brilhante, além de um filme extraordinário, você tem que assistir. Porque você vai perceber o conflito que aquele professor de matemática vai ter com relação à realidade. Dele não conseguir separar a realidade que ele cria na mente dele da realidade que é vivida por ele. E é muito interessante esse filme para você ter uma visão. É lógico que nós estamos falando de um movimento esdrúxulo, grande, que é o esquizofrênico. Mas a gente vai ter alguns movimentos menores, por exemplo, do border. E a gente vai ter isso na clínica, a gente vai ver isso, né? Dependendo da linha que você for seguir sobre o seu consultório, você vai pegar alguns casos assim e lidar com as angústias vão diminuir as psicoses. Lógico que se a gente está falando de um esquizofrênico, ele tem que tomar medicamento. Mas a análise para ele ajuda ele a lidar com os sintomas da esquizofrenia. Tá? Pensando novamente, nós temos o neurótico e agora a gente está falando do psicótico. Quando a gente pensa, por exemplo, num border, a gente pensa em alguém que tem a mistura dos dois. E não uma coisa só. Ele tem a mistura dos dois. Ele não está num dia neurótico e no outro dia psicótico. Ele está no mesmo dia neurótico e psicótico. No mesmo dia ele está desse jeito. No mesmo instante ele está desse jeito. Com angústia por não ser amado ou amar, ou por angústia de perder, e ao mesmo tempo já criando uma imagem de que aquela outra pessoa já está com outra pessoa, já foi embora, e apesar da pessoa ainda estar lá, a pessoa amar ela, querer estar com ela, e ela já criou todo esse espectro. Um exemplo de uma paciente minha, ela sofreu um aborto, e ela foi para o hospital, tinha um namorado, e aí o namorado foi visitá-la de manhã, ficou com ela, tal, e precisou sair para trabalhar. Ele saiu para trabalhar, está trabalhando e tal, e aí ela mandou mensagem, ele demorou mais do que 5 minutos para responder a mensagem, a mente dela já criou que ele percebeu que ela não era boa o suficiente, já que ela não conseguiu dar a luz ao filho dele, então que ele já estava procurando outra, que ele já estava se conectando a outras mulheres e que ele ia abandoná-la a qualquer instante, porque ele só ia esperar ela sair do hospital e tal. Quando ele volta, no final do trabalho dele, ele volta para estar com ela, ele atrasou 5 minutos a mensagem, ele respondeu, tá? Mas, quando ele volta, ela bate nele.
literalmente. Taca as coisas nele, machuca ele. Por quê? Porque na mente dela, ele já foi embora. Ela já está lidando com um adúltero, ela já está lidando com alguém que abandonou ela. Ela não está angustiada por ele poder ter feito. Ela já está vivenciando aquilo. Aquilo para ela é real. E por causa dessa imagem, ela vai produzir um sofrimento nele e nela. Então, essa é a mistura entre o neurótico e o psicótico. Esse é o border. E aí a gente vai ter o perverso ou o psicopata. Esse perverso ou psicopata, ele não tem empatia pelo sentimento dos outros. Ele não tem essa necessidade de empatia com o outro. Então, a ação para ele sempre tem a ver com a satisfação pessoal e não com essa conexão. Mesmo as conexões que ele faz por interesse. Ele faz pelo ganho pessoal que ele tem. Mas ele não tem neuroses. Olha que interessante. Nenhuma neurose. Então, ele não vem para o consultório. Um psicopata ou um perverso não vem para o consultório. Por que não vem? Porque ele não tem nada que o angustie. Ele não tem culpa. Como ele não tem culpa, ele não precisa vir para o consultório. Tá bom? Então essas são as 3 casas, tá? 3 espectros da estrutura clínica. Porém, a gente tem que pensar o seguinte. Uma pessoa normal é neurótica, correto? Só que uma pessoa normal é neurótica e pode ter um movimento de não pertencimento, mas um movimento entre um psicótico e até entre um momento perverso. Então eu posso ter um momento psicótico, posso ter um momento perverso e mesmo assim ser neurótico. Eu preciso morar aqui, mas eu posso passear de vez em quando nas outras. Entende? Então eu posso passear nessas outras, mas eu preciso morar na neurótica. Aí eu sou uma pessoa, entre aspas, normal. Ok? Porque o nosso problema de ter um perverso é porque as pessoas não deixam de ser perverso, tadinho. Ele só quer ser perverso. As pessoas não deixam, por isso que é um problema ser perverso hoje. Né? Ele quer só matar as pessoas que ele quer matar, ele quer ter uma vida... Se ele viver sozinho no mundo, podia, não ia ter nem problema para ele, porque ele não sofre com isso. As pessoas sofrem. Então esse movimento de passear, então ter um surto psicótico, não quer dizer que a pessoa seja psicótica. Então ela ter um momento em que ela vai agir de forma perversa, não quer dizer que ela é uma pessoa perversa. Ela não vai ter empatia por todo mundo, ela não vai ter conexão com todo mundo. Não quer dizer que ela seja um psicopata por causa disso, mas ela pode transitar. Tudo bem? Ok? É isso aí. Por exemplo, né, nessa questão de perversão, né, quando você vê alguns médicos fazendo procedimentos em que existe muita dor do paciente, parece que o médico não está nem aí para a dor do paciente. E não é que ele não está nem aí, é que se ele não tiver um enquadramento mental, onde ele consiga se descolar daquela neurose sobre a pessoa não sentir dor, sobre eu estou aqui para ela não sentir dor, e ele não focar no resultado que ele quer, que aí é a saúde do paciente, mas é o resultado que ele quer, ele tem que, de certa forma, não ter empatia pela dor para ele poder ajudar de verdade. Então esses movimentos são naturais e é normal para nós, tá bom? Bom, então esse aqui que talvez seja uma das estruturas importantíssimas para você pensar sobre essa relação do recalcamento, não é? Então a gente vai ter aqui, você está olhando nesse slide e você vai ter essa condensação é a energia que vai se moldando na direção de uma vontade, de um desejo, de um propósito, de algo que você quer agir ou reagir. Esse movimento de deslocamento é uma tensão de desprazer. Então, olha, eu não estou confortável como as coisas estão, como esse momento está acontecendo, e eu quero fazer algo, eu quero reagir a algo. E eu tenho uma barreira de recalcamento. Essa barreira impede que eu faça qualquer loucura. É isso que ela faz. Ela impede que eu faça uma loucura. Então, quando eu tenho, por exemplo, um surto psicótico, o que aconteceu com essa barreira? Desapareceu. E eu vou fazer algo. E vou fazer de uma forma descompensada. Entendeu? Como um bêbado que fragiliza essa barreira, ele não derruba, mas ele fragiliza essa barreira, e eu vou fazer algo. Bom, no natural a gente tem essa barreira. Quando a gente decide fazer algo, quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente vai ter um prazer moderado.
quando eu sei lidar com isso, quando eu sei lidar com aquilo que está acontecendo dentro de mim. Quando eu não sei lidar e vem um mecanismo de defesa, eu tenho uma formação do inconsciente e eu tenho um substitutivo parcial, né, que ele não vai satisfazer. E por último, seria algo que a gente considera impossível, que é o prazer absoluto, né? Por que é impossível? Porque nada do que a gente faça, mesmo que num surto psicótico, vai saciar 100% o desejo. Porque o nosso desejo, quando sai de nós, ele vai ter algumas alterações. O Lacan vai dizer o seguinte, que desejar é muito mais gostoso que realizar. Olha que interessante. Desejar é muito mais gostoso do que realizar. Então essa frustração vai ser contínua no ser humano, entre aquilo que produz a energia, a pulsão e aquilo que eu vou fazer para satisfazer, seja ela parcialmente ou bem uma parcial, onde eu tenho um prazer moderado ou um prazer muito frágil, muito pouco realizado como no mecanismo de defesa. Tudo bem? O principal objetivo da terapia psicológica não é transportar o paciente para um impossível estado de felicidade. Grave, impossível estado de felicidade. Mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. A vida acontece num equilíbrio entre a alegria e a dor. Bom, o Freud vai usar uma frase um pouquinho mais pessimista, segundo o Marx, e ele vai dizer o seguinte, que a análise vai ajudar o paciente a voltar para a infelicidade cotidiana. O que acontece com a gente, tá? Nós estamos vivendo num momento específico, talvez, né? Eu acho que na história houve movimentos assim, mas hoje mais forte do que em qualquer outro tempo, que é essa ideia de uma felicidade contínua. A ideia que eu tenho que estar em êxtase continuamente, o que é uma mentira. Até porque a felicidade só é gostosa porque é momentânea. Ela só é tão boa porque ela literalmente é momentânea. Se ela fosse tão assim, você viver feliz, ela não seria gostosa. É a mesma coisa, olha, vou dar um exemplo que eu citei anteriormente. Chocolate. Cara, chocolate é extraordinário. Você bota um pedacinho na boca e aquilo lá muda até a tua aparência. Você já fica mais feliz, mais bonito. Só botar um pedacinho daquele troço na boca. Se você não gosta, é um problema seu. Aí você bota esse docinho na boca. Pronto. Brilhou os olhos, ficou gostoso e tal. Maravilhoso. Ok. Come uma barra. Já não é tão bom. Por quê? Porque no final da barra, você está comendo por compulsão, ou seja, já não tem mais prazer, e vai te enjoar no final. Se você é como eu tive uma vida maravilhosa até os 40 anos. Porque eu comia chocolate à vontade. Depois dos 40 anos, o chocolate começou a criar uma resistência ao meu organismo e o meu fígado começou a dizer, pare de comer chocolate, me dando uma dor de cabeça absurda. Então hoje, falo bastante de chocolate porque eu só posso comer um pedacinho. Passou disso, eu já tenho que tomar um remédio para o fígado porque ele vai chiar. Agora, olha que interessante. Uma pequena parcela desse doce, e aí bota o que você gostar, não importa o que é que você gosta de comer, mas você vai botar uma pequena parcela, é extremamente prazeroso. Mas se você colocar muito, perde o prazer. Naquele momento, lógico que outro dia você vai ter vontade de novo, mas naquele momento perde o prazer. A felicidade é a mesma coisa. Sabe por que ela é gostosa? Porque tem um êxtase de felicidade extraordinário. Você alcançar algo que você estava querendo, ou não só de comida, mas de fazer algo, de ir a um lugar, é uma coisa maravilhosa. Porém, ela precisa acabar. Por quê? Porque esses picos que fazem a vida valer a pena. O Jung vai dizer que a média desse processo é uma vida boa. Com picos tanto para cima como para baixo. Mas você conseguir manter uma média. Por isso que é interessante para nós, na terapia, a gente poder observar a nossa vida. Porque às vezes a infelicidade está no foco. Como a gente foca a nossa vida nos problemas, como a gente foca em algo que deveria acontecer e não está acontecendo, e a gente perde todo o resto. Então, se você perguntar para mim, Reginaldo, sua vida é boa? Eu vou te dizer com tranquilidade, minha vida é muito boa.
Você é feliz o tempo todo? Eu vou dizer, graças a Deus não. Porque eu gosto de doses de infelicidade, porque eu gosto de sofrer, também não. Mas eu sei que quando eu não estou bem e eu faço algo que me deixa muito bem, entende a distância de um pico a pico? Olha, é muito gostoso. Então esses movimentos são prazerosos, esses movimentos são gostosos. É igual você que é casado ou está namorando já há algum tempo, e aí o parceiro ou a parceira vai viajar. Aí quando volta é gostoso. Mas é gostoso por quê? Não era gostoso quando estava lá? Era gostoso. Mas quando volta é muito mais gostoso. Porque daí volta, encontra de novo, tem um tempo de saudade. Esses picos são importantes para nós. E a gente precisa entender isso. Então, assim, os pacientes, com certeza, muitos vão chegar até o consultório querendo ser feliz. E aí você que está sentado do outro lado fala assim, eu também queria, também seria bom, seria algo extraordinário, nós dois felizes. Porém, a infelicidade cotidiana seria mais um estado de consciência. Porque presta atenção numa coisa, a busca pela felicidade contínua, ou seja, aquela felicidade que não se apaga, aquela felicidade que não desaparece. Essa felicidade é uma ideia infantil. Ela não é real. Onde pessoas são boas, são sempre boas, e pessoas más são sempre más. Essa é uma infantilidade. O que nós vamos ajudar? Nós vamos ajudar o paciente a perceber que, assim como ela, ninguém é bom e mal. Nós somos os dois. Perdão, ninguém é bom ou mal. Nós somos bons e maus. Então eu tenho coisas maravilhosas em mim, tenho coisas horríveis que habitam o meu interior. E eu lido com as duas coisas. Então todo mundo tem que lidar com as duas coisas. E por causa disso, a vida não é só feliz. Então se alguém tem uma vida só feliz, ela tem um probleminha, precisa de ajuda. Então esse movimento, quanto mais próximo de um meio termo entre felicidade e tristeza, ou em um pico de felicidade e pico de tristeza, aquele movimento do meio, ele é o que o Jung está falando sobre essa relação de sanidade ou de uma vida boa. Então ele está falando que é esse movimento. A Melanie Klein tem uma frase muito pior, que ela vai dizer o seguinte, que todo conhecimento expulsa você de algum paraíso. Então, às vezes, a gente idealiza determinadas coisas porque elas estão distantes, porque a gente não tem uma total informação, mas todas as vezes que a gente chegar perto, o paraíso vai se desfazendo. E, literalmente, essa é a vida adulta. Se para o Freud a gente tem as fases psicossexuais, para a Melanie Klein a gente tem duas posições. Uma posição esquizoparanoide, que é essa posição onde a pessoa é boa ou é má, onde a vida é boa ou é má, e a outra que é a fase que ela chama de depressiva, porque ela vai dizer assim, a vida é boa e má, as pessoas são boas e más. Isso é maturidade. Então ser maduro não significa ter um êxtase de felicidade contínua, mas seja muito mais saber lidar com essas oscilações e saber que a vida é assim, cheia de oscilações, tá? E aí o Freud vai trazer uma pergunta que talvez seja a principal pergunta no consultório, que a gente não faz diretamente, mas os nossos porquês elaboram isso. Eu tenho paciente que de vez em quando vira para mim e fala assim, lá vem você com seus porquês. E eu queria falar alguma outra coisa, mas eu tenho para mim por princípio. Eu acho que quanto menos elaborada a minha pergunta, melhor é a resposta do paciente. Então, quanto menos coisas eu coloco na minha pergunta, melhor é. Se o paciente está falando sobre a relação dela com os pais, e ela conta uma coisa e eu pergunto, por quê? Eu estou deixando ela ir na direção que ela achar melhor. Quando eu digo, por que você falou isso para o seu pai? Eu já estou conduzindo ela a um fato só. Posso fazer? Claro que eu posso fazer. Mas eu acho que quanto mais pura a pergunta, maior a chance da livre associação ou do ato falho. Maior a chance dela ter que elaborar sozinha aquilo que ela vai me dizer, do que eu ter que conduzir ela. Então, no geral, essa frase do Freud, com a tua responsabilidade da tua queixa, é entender que se existe sofrimento, você não é refém dele. Se existe sofrimento, existe um ganho dentro desse sofrimento que não te faz, que te faz ficar
que não te permite ir embora. E é isso que para nós interessa. Essa é a responsabilidade. Então, eu tenho determinadas coisas que me fazem sofrer, mas permanecem na minha vida. Porque eu tenho um ganho. Agora, nenhum paciente vai entrar no consultório e falar assim, eu tenho ganho de sofrer isso. Nenhum paciente vai fazer isso. Mas o nosso trabalho é literalmente ajudá-lo a encontrar esse ganho, a entender esse ganho e a elaborá-lo. Porque às vezes o que está sendo ganho é inconsciente e relacionado a uma experiência do passado que foi traumatizante. Ou seja, está forçando dentro de um mecanismo de defesa. A gente pode ajudar o paciente a desfazer esse processo. Porém, esse ganho que ela está tendo está produzindo algo. Ouço muito de pessoas que vêm para o consultório e falam assim, olha, eu estou vindo aqui, mas eu não quero separar. Eu falo assim, por que você está falando isso? Ah, porque eu conheço muita gente que começou a fazer terapia e separou. Aí eu conheço muita gente que começou a fazer terapia, aí ficou egoísta, aí não fala com os pais mais como falava antes, aí não faz isso, não faz aquilo. E eu falo assim, realmente, tudo isso pode acontecer. A única diferença é que quem faz terapia se conecta mais consigo mesmo. E talvez quando você descobre o porquê você faz o que faz, pode não querer fazer mais. E esse é o desafio. Essa é a responsabilidade da angústia. A psicanálise é um processo que facilita para o eu a conquista de algo, sabendo que esse algo é impossível. Frase boa para você botar na tua mente e pensar assim, tudo que eu estudei até agora só me confundiu. Beleza, estamos dentro. Basicamente, o que o Freud está dizendo é o seguinte, a ideia desse facilitar esse algo é ajudar você a tirar algumas coisas que transtornam o teu caminho em direção àquilo que você deseja. Então, esse trabalho é importante. Exemplo, um paciente veio me procurar porque ele tem crise de ansiedade, então ele tem que sentar num restaurante de frente para a porta. Ele tem vários elementos que deixam ele ansioso em cada um desses momentos. Então, eu vou facilitar. Ele vem para a terapia, a gente começa a elaborar e ele tem uma experiência de sentar num restaurante de costa e se sente maravilhosamente bem. Ok, então acabou o problema dele. Não, não acabou. Por que não? Porque medo é algo instintivo. Não vai embora. O medo está dentro de você. No caso dele, acabou sendo um mecanismo de defesa para um momento angustiante da experiência dele. Então, o que o processo psicanalítico fez foi aliviá-lo, mas nunca levá-lo a um processo definitivo sem medo. Entende? É isso que o Freud está dizendo. É a conquista de algo, mesmo sabendo que esse algo é impossível. Já ouviu falar da teoria do horizonte utópico? É quando você está indo na direção de algo e você nunca vai alcançar esse algo, apesar de parecer que você está mais perto desse algo do que estava antes. Então, no processo psicanalítico, nós vamos melhorar esse aspecto de medo desse paciente em específico, mas nunca resolver o problema. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que chegou aqui e disse para mim assim, Reginaldo, eu quero ser corajosa. Eu não quero mais ter medo de fazer as coisas. Eu disse, é impossível. Porque o que você está falando é diferente. Ter coragem e não ter medo são coisas totalmente diferentes. Porque se você não tiver medo, você não é mais corajoso. Eu não tenho medo de tomar um copo d'água. Que tipo de coragem eu tenho para tomar um copo d'água? Entendeu? Então não preciso ter coragem nenhuma para tomar um copo d'água. Agora, eu tenho medo no meu momento onde eu estou sendo assaltado. E apesar do medo, eu consegui ajudar as pessoas a lidarem com aquele momento de assalto e ninguém se machucou. Ótimo! Você foi corajoso. Porque você teve medo e mesmo assim decidiu lidar com a situação. Entende? Então a coragem, ela não está separada do medo, ela está junto do medo. Quando eu separo, não preciso ter coragem. Não tenho medo. Para que eu preciso ter coragem? A mesma coisa, quando você aprendeu a dirigir, você tinha muito medo. E você tentou, melhorou, cresceu, evoluiu, e hoje você dirige sem medo. Você se tornou corajoso? Nada, você aprendeu a dirigir. Acabou aquilo que causava o medo, que era a chance de você matar alguém, ou de você se machucar, ou você estragar o carro, não importa. Mas acabou aquilo. Que coragem tem nisso?
Nenhuma. Então uma pessoa que não consegue dirigir por causa de uma fobia, ou por causa de um acidente, ou porque está começando a aprender a dirigir, sofre muito com esse processo e está evitando ele, é mais corajosa ela que senta no volante do que qualquer outra pessoa que não tem medo e senta. Entende a relação? Então a gente vai sempre melhorar esse processo, mas nunca vai aniquilar o processo. A mesma coisa quando a gente fala de autoestima, a gente não vai encontrar alguém com uma autoestima tão soberana que não vai sofrer nada por causa de um deslocamento social. Vai sofrer, vai ter sensações estranhas, vai incomodar, mas ela vai lidando com cada uma dessas situações cada vez melhor na análise. Então vai melhorar um aspecto, mas não quer dizer que não cause outros transtornos. A mesma coisa, esse meu paciente, ele melhorou muito na relação dele com o medo, mas ele se formou em engenharia, para ter o máximo de precisão em todos os processos da vida dele e do trabalho dele. E ele tem que enfrentar determinadas variáveis. Conforme ele vai enfrentando essas variáveis e vai percebendo que ele é capaz de fazer isso, o medo vai se dissipando. O que a gente vai fazer é com que aquilo que é do passado não defina o presente. Mas essa nova elaboração do passado faz com que ele suporte o presente. Esse é o nosso desafio. Então, nos modelos, no paradigma freudiano, a gente vai ter a teoria do trauma, que é o que eu tenho falado aqui desde o início, que é essa experiência que é angustiante, lembrando que trauma não precisa ser algo gritante como um estupro ou uma violência excessiva, nada, pode ser um ato que naquele momento, pela compreensão ainda primitiva da criança, ou até do adulto ou do adolescente, pode gerar uma angústia que precisa ser deslocada através de um mecanismo de defesa, e isso vai gerar uma experiência traumática. Então, toda a estrutura do inconsciente que nos transtorna o consciente tem a ver com a relação traumática, tá bom? E aí a gente vai ter a teoria topográfica, que essa é consciente, pré-consciente e inconsciente. A teoria estrutural, que é o id. O id habita plenamente o inconsciente, ou seja, o nosso id não é consciente, ele é inconsciente. Ele vem dos desejos dos mais primitivos, mesmo os mais elaborados, ainda faz parte do inconsciente. A gente deseja e às vezes não sabe por que deseja. Sabe aquele dia que você acorda de mau humor, você não sabe por que está de mau humor e tem um desejo horroroso durante o dia inteiro, um desejo de atrapalhar a vida de todo mundo, um desejo de não sorrir para ninguém. Isso está todo ambientado no nosso inconsciente. A gente vai ter o ego, que tem uma parte consciente, que a gente está lidando, e ainda tem uma parte inconsciente, que está gravado, está registrado, complexo de Édipo, a fase anal, a fase oral, está muito recalcada, está toda jogada lá para dentro, e ela faz parte na estruturação do meu ego. Então ela tem uma parte consciente e uma parte inconsciente, e a gente tem o superego, que também, as regras, as morais, que vem sendo estabelecida desde os primeiros gestos sociais que a gente vai adquirindo durante o processo. Olha uma coisa legal. Você nasce id, ganha um ego auxiliar, que é o ego da mãe, então mãe feliz, bebê feliz, esse processo é natural nos primeiros momentos da criança. Depois você vai ter um ego primitivo, esse ego vai ter que lidar com determinadas angústias, teoria de seio bom e seio mal da Melanie Klein, mais outras teorias. É rudimentar, é ainda vinculado ao da mãe, mas já está se formando. Então ele vai ter esse movimento e depois vai se estruturar o superego. Então a gente vai ter primeiro o id que vem com a gente, depois a gente vai ter o ego e depois o superego. Tá bom? Então essa é a estruturação dessa teoria estrutural do Freud. Depois a gente tem a teoria do narcisismo, que eu já citei aqui, sobre essa questão da autoimagem, de você se enxergar e como você se enxerga, e depois nós vamos ter a teoria da dissociação do ego, como se o ego pudesse se dividir ou se separar, tá bom? A gente vai falar sobre o self, falso self e outras estruturas do ego, ok? Então, vamos pensar aqui nos princípios. Primeiro, não existe psicanálise sem inconsciente. Se um dia alguém disser o seguinte, e fizeram uma descoberta astronômica e disser que não existe inconsciente, acabou a psicanálise. A psicanálise não é a elaboração do discurso analítico.
A psicanálise é literalmente o estudo, o olhar para o inconsciente desse paciente. Ok? Então você vai pegar, por exemplo, o Bion, que vai dizer o seguinte: se você pudesse ter uma amnésia a respeito do seu paciente e fosse para a sessão como se fosse a primeira sessão toda vez, você teria uma chance maior de captar o inconsciente do paciente. Então, para o Bion, por exemplo, ele é ele é contra esse processo da gente fazer uma análise e ir seguindo alguns processos. Ele acha que cada análise tinha que ser única, tinha que ser só aquela. Sabe? Fez aquele momento. Aí o paciente voltou, é aquele momento de novo. Voltou, é aquele momento. Ele fala, porque você tem menos sujeira na mente do analista que atrapalhe ele ler o inconsciente. Interessante, né? Então, para nós, o inconsciente é essencial. Mais importante para mim é o que vaza das 5 portas do inconsciente do que o discurso do paciente. Porque o discurso é elaborado, é cheio de mentiras. E não é mentira porque ele está escolhendo mentir para você, é mentira que ele mente para ele mesmo há muito tempo. Né? Como diria o Dr. House, os pacientes mentem. Não tem jeito, eles precisam disso, faz parte deles. Então, para nós, o inconsciente é importante. 2, existem pulsões instintivas. A teoria freudiana é biológica. A base da teoria freudiana, ela é biológica. Então existem pulsões que são instintivas. Nós temos 2 básicas, pulsão de vida e pulsão de morte. Então essas pulsões, elas são instintivas. E elas estão instauradas ali, basicamente no primeiro momento, dentro do id. Porque elas vêm a esse desejo. Melanie Klein vai dizer, por exemplo, que existe seio bom e seio mau, e que o bebê mamando quer matar, aniquilar o seio mau, seja mamando profundamente, seja mordendo, seja arranhando, e ele quer amar o seio bom, que é o que sacia ele. Aí ele mama gostoso, ele faz carinho, ele mama com cuidado, porque ele está amando o seio que está alimentando ele. Então, 2 teorias. 3, determinismo psíquico. Ou seja, a gente tende a repetir determinados comportamentos, porque a nossa mente não gosta de mudanças. Então, o que a gente faz, a gente costuma repetir. Esses ciclos de repetição é o determinismo psíquico. A síndrome do dedo podre é um determinismo psíquico. A neurociência vai dizer o seguinte, que o nosso cérebro cria determinadas conexões e essas conexões tendem a se repetir. Ou seja, ele não gosta de criar conexões diferentes. Os nossos neurônios se conectam de determinada forma e o nosso cérebro gosta que seja dessa forma, então ele luta para que haja repetição. Esse é o determinismo psíquico. Quando a gente vai elaborar isso na análise, até você conseguir elaborar de uma forma a quebrar esse aspecto e a produzir outras coisas, há uma resistência emocional. Não é uma resistência consciente, ou seja, o seu paciente não vai estar resistindo. Sabe quando você percebe que ele tem uma relação tóxica, por exemplo, com alguém, e ele percebe que tem, então ele vai elaborando, e ele vai trazendo isso, ele percebe, em algum momento da terapia ele volta e diz assim, mas eu não consigo me livrar dessa pessoa, eu não consigo deixar essa pessoa. E aí você às vezes se frustra, eu me frustro. Eu estou sentado do outro lado e falo, puxa vida, mas de novo nós vamos falar disso, meu Deus, eu já vi, já é ruim. E aí eu penso nos meus comportamentos que eu não mudo. E eu penso quão difícil é para mim mudar determinados comportamentos que eu sei que me fazem mal, mas eu não mudo. Sei que não fazem bem, sei que eu poderia ter uma vida melhor, mas não mudo. E eu me lembro disso. Isso é importante para nós. Porque daí a gente vai entender por que é difícil mudar. Porque existe essa resistência em nós a uma mudança, a elaborar uma mudança. E isso é importante. Princípio do prazer e desprazer e da realidade. Então, essa relação com essas pulsões, né, com esse desejo sobre realizar as coisas, ter vontade, e depois a mesma coisa que eu tenho vontade, eu tenho desprazer. Então eu luto para conquistar um parceiro, uma parceira, quando eu tenho ela, é com ela que eu brigo, a mesma pessoa que eu amo é a mesma pessoa que eu discuto, a mesma pessoa que eu odeio, e vai misturando esse processo todo. Então a relação de prazer e desprazer, e a frustração, pior, que é a relação com a realidade, que nem tudo que eu tenho vontade eu vou conseguir realizar, nem tudo que eu tenho desejo eu vou conseguir saciar, e todas essas elaborações. A gente vai ter o princípio da constância, e essa é aquilo que eu falei sobre o Jung,
sobre essa relação aí, que é o quê? Eu consegui equilibrar ao máximo, não é 100%, mas ao máximo a relação entre o id, o meu desejo, e o meu superego na relação do que eu posso ou não posso fazer, do que eu devo ou não devo fazer. Quanto mais eu consigo balancear esse processo, maior será essa relação de nirvana, ou seja, paz interior. Maior vai ser a minha relação de sanidade, de tranquilidade, apesar de não viver de picos a picos, mas você começa a trazer um ponto de equilíbrio maior. Não quer dizer que você não tenha picos de felicidade nem de tristeza, mas no geral você consegue equilibrar um pouco mais essas duas forças dentro de você. O teu desejo primitivo, o teu desejo biológico e a tua regra moral, ou seja, a castração social, aquilo que a gente vive para conviver bem socialmente. Tudo bem? E aí a gente vai para o ponto de vista econômico, que é aquela relação de pulsão, né, o princípio da compulsão à repetição, que é a gente fazer determinadas coisas da mesma forma e a gente gostar disso, gostar de ter coisas no nosso pré-automático, você perceber essa relação com o carro, de você sair dirigindo e essa repetição ela é tranquila para você. Quando você vai para um outro carro, gera uma determinada angústia. Então tudo isso são pequenas variantes, mas da mesma relação de constância que a gente vai ter. A gente tem o princípio da negatividade, algo não existe sem a sua contrapartida, tá? Então esse princípio da negatividade ele vai estar sempre vinculado com algo que, assim, ele vai existir, mas vai ter sempre a sua contrapartida. Então pode-se haver a percepção de que quando eu estou vivendo algo bom, eu vou viver algo mal. Ou quando eu estou vivendo algo bom, esse algo bom vai acabar. Existe sempre esta relação do princípio da negatividade instaurado em nós continuamente. O medo dessa perda, o medo que não dure, o medo que não funcione, toda essa relação. E o princípio da incerteza, que é o observador muda a realidade observada. Sabe quando você pensa que uma pessoa gosta de você e você vai falar, essa pessoa gosta de mim, mas você tem medo de chegar nessa pessoa e falar com ela porque no fundo você sabe que ela pode não gostar de você. Então essa relação, que é uma relação neurótica, ela vai nos acompanhar para a vida toda. Esse princípio de incerteza vai estar sempre conosco. Então a pessoa está casada há mais de 10 anos e tem dúvida se vai ficar casada, ou tem dúvida se o outro ama. Eu acho que 10 anos já dá para ter um pouco de certeza em algumas coisas na vida, mas no geral vão ter discussões de casais sobre amo, não amo, sobre quero ficar, não quero ficar, e sobre várias outras coisas, e isso é uma relação constante na nossa psique. Tudo bem? Então, gente, a gente avançou até aqui em vários conceitos. Eu tentei dar uma mexida o máximo possível para você se sentir confortável com essa percepção. Porém, eu quero terminar essa aula falando de algumas coisas muito importantes nesse início da sua vida psicanalítica. Preste atenção. Não foque nunca em um diagnóstico. Ok? Psicanalista não trabalha com doenças. Psicanalista trabalha com doentes. Para nós, é mais importante o paciente, a vivência desse paciente, do que literalmente você desenhar um círculo e colocar ele dentro. Por quê? Porque a forma como ele lida, seja com um transtorno que ele tem, seja com uma doença que ele tem, a forma como ele lida é muito mais importante do que o que ele realmente tem. A forma como ele percebe essas coisas é mais importante. Por quê? Porque é ali que habita o sofrimento para nós. Por exemplo, você vai pegar um paciente histriônico, um paciente que precisa ser o centro das atenções, que tem necessidade de atenção, que tem necessidade que as pessoas olhem para ele. Essa pessoa vai sofrer muito na vida quando não tem atenção, ela vai sofrer muito na vida quando ela não recebe o benefício que ela precisa. Ok, ela vem para o consultório. E aí você vai dizer, você é histriônico. Quase que a pessoa vai dizer assim, tá bom, agora tem nome, mas eu sinto isso a vida toda. E daí?
Ok? Em alguns casos, o paciente ainda vai para o Google e vai ter os sintomas. E aí começa a ter todos os sintomas. Uma vez eu fiz um exame de sangue, achei interessantíssimo isso. Fiz um exame de sangue e tal, um exame enorme lá, um monte de folhas lá. E aí cheguei em casa, lógico, eu sou quase formado em medicina, fiquei lá. E aí, não, aqui tem os parâmetros. Deu um negócio no fígado. E essa enzima tá estranha. Eu olhei os padrões, nossa, tá estranho. Entrei no Google, o que é essa alteração. E aí tá lá a falência do fígado e isso pode evoluir para isso. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu tenho um problema sério no fígado. Eu sabia que ia ter alguma coisa. E fiquei ali matando, minha consulta era só na outra semana e fiquei a semana inteira. Nem falei para ninguém da minha família porque fiquei preocupado de verdade. Aí fui no médico, aí o médico olhou, e era a folha, hein? E falou, Reginaldo, surpreendentemente você está bem, porque eu estou acima do peso, então você não tem colesterol alto, você não tem não sei o que, você não tem. Ó, tá ótimo. Eu falei, não, tá ótimo não, doutor. Ele, como assim? Eu falei, olha na página tal, tem uma variação. O médico começou a rir, rapaz, na minha cara, não teve nem dó de mim. Ele falou, não, Reginaldo, esses padrões aqui, e me explicou a questão de padrões, falou, isso aqui é normal, na sua idade, não sei o que, isso aqui. Explicou N fatores que determinavam a alteração naquele processo, ele falou, isso aqui não é nada, você está ótimo, pode avisar a tua família que você vai durar muito. Não tem seguro de vida, então é melhor que eu dure mesmo. Agora, olha que interessante, a neurose que eu criei. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, o sofrimento que esse paciente histriônico tem com relação à ambientação, com relação a tudo isso, isso é importante para nós. Nós vamos tirá-lo da posição de histriônico? Não, mas nós vamos ajudá-lo a lidar. Aí ele perceber, por exemplo, que quando ele for no aniversário do filho, o centro da atenção precisa ser o filho. E mesmo que ele se sinta de determinada forma angustiado, ele precisa dar um passo atrás. Ele conseguir perceber isso. E quando terminar a festa, ficar feliz pela alegria do filho, é o que nos interessa. Então esse é o nosso foco. É dentro disso que a gente vai objetivar a ação. A gente vai ajudar o paciente a lidar com a sua experiência de vida. A gente vai ajudar o paciente a lidar com essa experiência angustiante que é a própria vida. Esse é o nosso desafio como psicanalistas. Então, eu te disse um exemplo sobre não diagnosticar. Um outro é, o seu ambiente psicanalítico, ele precisa, mas tem uma expressão que é assim, extraordinária. Ele diz o seguinte, que o seu setting, ou seja, o seu consultório, ele precisa aparecer a sala da casa da vovó. Olha que top. Então, a sala da casa da vovó. Um lugar acolhedor, um lugar tranquilo, um lugar que não é agressivo, então não pode ser cheio de cores fortes, não pode ter um ambiente que seja psicodélico, ele precisa ser tranquilo e seja um lugar onde a pessoa se sinta à vontade para falar com você. Então, se você tinha a preocupação de ter um diagnóstico, de dar uma resposta, perceba que esse é um lugar de fala do paciente, não seu. É um lugar onde o paciente fala. E quanto mais à vontade para falar, ou seja, com menos julgamento, com menos direcionamento, com menos forçar numa direção que a gente trate como saudável, quanto menos isso houver, mais ele vai se sentir acolhido, melhor será a percepção desse paciente diante do consultório. Ok? Então, quando a gente pensa nesse setting, a gente tem que pensar num ambiente salutar, num ambiente que vai ajudar o meu paciente a se abrir, a se sentir confortável. Por isso a expressão do Márcio sobre a sala da casa da vovó, um lugar tranquilo, um lugar pacífico para esse paciente entrar. Outra coisa, lembra que eu falei sobre medo e coragem? A relação entre medo e coragem? Não tem problema de ter medo de atender. É natural. À medida com que você vai experimentando a dinâmica do consultório com seus pacientes, você vai percebendo que é muito mais sobre como ele lida com a terapia do que como você conduz a terapia. Você está lá para orientá-lo, para ajudá-lo a lidar com as suas próprias angústias, mas não está para resolver nada. Tira isso de você e perceba o quanto você vai poder ajudar as pessoas. Porque a arte de ouvir é algo maravilhoso e é essencial para a prática que você escolheu ter durante a sua vida. Então perceba isso, trabalhe isso com tranquilidade,
para você elaborar cada vez melhor a forma como você lida com a sua angústia dentro do consultório. Peça ajuda na supervisão, sobre elaboração, sobre pacientes. Não deixe de falar nada, mesmo que pareça que você ficou perdido na sessão. Abra-se. Quanto mais você se abrir, melhor. E lembre sempre de uma coisa. Tem um tripé e ele é importante. É a teoria, é a sua análise pessoal e é a supervisão. Não perca isso. Não perca isso. E se você puder, mantenha a supervisão pelo tempo máximo que você conseguir, mesmo que é obrigatório 40 horas, mas se você puder, mantenha. Se lá na frente você puder, mantenha, nem que seja uma vez por mês, mas faça, até que a tua jornada fique mais tranquila. É importante você entender que é uma jornada essa formação. E você está caminhando para ajudar pessoas a viver muito melhor. E nesse processo é você que tem que viver melhor. Tá bom? Um prazer ter tido esse momento com vocês. Ótimo saber que estou ajudando um pouco a vocês se tornarem pessoas que ajudam pessoas. Um abraço.